Começa falando pra gente um pouco da tua infância. Você passou por muita coisa na infância. Muita coisa ruim, muita coisa maravilhosa, assim. Maravilhosa, que até hoje me salva. É. Assim, é porque a gente tinha muita violência dentro de casa. Meu pai era muito violento, bebia muito, né? E a minha mãe, só lembro da minha mãe trabalhando 24 horas por dia. Pra sustentar 7 filhos e mais um marido. Costureira ela, né? Costureira, exatamente. Mas assim, como eu morava numa cidade do interior, e naquela época era uma cidade muito tranquila, gente, meu dia começava cedo. Eu tinha que jogar futebol com os meninos, pulava no rio o dia todo, nava pipa. E essa parte da minha infância me salva até hoje. Porque eu era um passarinho fora da gaiola. Você já tinha um contato com Deus, já nessa época? Eu aprendi a conversar com Deus pequenininha, como eu falei, da violência dentro da minha casa. Então eu não tinha um pai para conversar, né? Para contar as coisas. E a minha mãe trabalhava demais. Então eu aprendi a confiar só em Deus. Eu me abria para Ele o tempo todo. Você cantava na igreja? Cantava Foi lá na que igreja. você começou? Não foi bem lá assim que eu aprendi a me apaixonar pela música. Foi na adolescência, né? Na adolescência eu era assim, viciada em música. Ou eu estava ouvindo ou eu estava cantando. Eu lembro da minha mãe, às vezes, assim, com a mão na cabeça, dizendo, não aguento mais. E como foi esse início de carreira? Pois é, eu não queria ser cantora. Eu queria música só pra mim dentro do meu quarto. Eu, a música e eu. Mas eu queria ser advogada. Eu queria me formar em advocacia, porque na minha família não tinha ninguém assim que tinha um diploma, então eu queria aquele diploma. Só que não dava certo. Toda vez que eu me dedicava à escola, não dava certo. Quando eu me dedicava à música, era um negócio assim que era automático. Eu fiquei nessa briga entre escola e música até os 23 anos. Aí chegou aos 23 anos, disse, tá bom, Deus, não brigo mais. Eu aceito, eu vou mergulhar de cabeça. Deu tudo certo. A lua me traiu, fiquei sozinha louca por você. Não consigo te esquecer. Quando você começou a cantar na carreira, teve muito preconceito? Teve. Eu lembro que eu já teve ali mesmo no estado do Pará, já tinha um preconceito, né? Numa de suas primeiras apresentações em rádio, o empresário chegou a pedir que ela dissesse que a banda era de São Paulo. Joelma não aceitou. E assim nasceu seu grito tão famoso. Ali surgiu o grito de liberdade. Eu lembro quando eles anunciaram, e com vocês, Banda Calypso. Aí eu disse assim, direto de Belém do Pará. Ah, isso é Calypso! Aí surgiu o Isso é Calypso. Isso é Calypso! Ganhei de presente. Todos já sabem que Joelma é uma luta atrás da outra e uma vitória atrás da outra, né? Já passou por tudo, né, Joelma? Divórcio, traição, violência, perda familiar. Como que você suportou tudo isso e conseguiu superar? Deus, né? Deus. Eu aprendi também a tirar tudo de bom, de tudo que acontece na minha vida de ruim. Porque sempre tem uma lição. São coisas que você aprende que você jamais poderia aprender se alguém tivesse te falado, te contado algo. Você viveu na carne, na pele. Joelma conta que um de seus rituais de fé é estudar a Bíblia todos os dias, onde aprende muita coisa. Eu não sabia perdoar, né? Então eu tive um problema assim muito grande com meu pai, porque desde criança eu guardava aquele sentimento ruim que eu tinha por ele, como se fosse um bichinho de estimação, sabe? E eu cheia de razão, não porque eu tenho razão, porque ele fazia isso com a minha mãe, ele fazia, sabe? Então eu achava que aquilo... Quando eu comecei a estudar a Bíblia, e aí fala que você precisa perdoar, né? Cara, quando eu li isso, eu disse, eu não posso mais guardar isso. Não posso mais ficar com isso dentro de mim. Então, todo dia eu pedia para Deus tirar aquilo de Deus, eu não consigo. É mais forte do que eu. Mas eu pedia todo dia, eu pedia todo dia, eu pedia todo dia. E aquilo foi saindo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E eu falei para Deus assim, ó, eu quero pedir perdão para ele, mas eu quero pedir perdão de coração. Não é porque é o certo, né?
Porque o certo é muito fácil. E aí eu jejuei 7 dias. E aí eu liguei para ele. E eu pedi perdão para ele. Aí ele disse que, assim, não é você que tem que pedir perdão, sou eu. Aí eu disse, não, sou eu. Você não está entendendo. Eu te odiava. Eu falei para ele, eu te odiava muito. Mas graças a Deus. Aí foi um chororô, um chora de lá, outro chora daqui, né? E aquilo, olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Saiu um peso tão grande. Aprendi assim, que se você guarda sentimentos ruins dentro de você, ódio, mágoa, vingança, né? Não tem como o Espírito Santo habitar num coração desse. Porque luz não se mistura com trevas. E isso é um exemplo também, porque você teve um período de depressão, né? Inclusive por causa disso. Tive depressão, síndrome do pânico, entendeu? E tudo isso eu venci ali na minha intimidade com Deus, entendeu? De joelho no chão. De joelho no chão. De joelho no chão. Jejuar, gente, jejuar, você tem experiências incríveis com Deus. Não é só não comer, né? É você não comer e se alimentar das coisas de Deus, como palavra, louvor e oração. Para enfrentar os problemas, inclusive os de saúde que teve nos últimos tempos, Joelma busca força na intimidade diária com Deus. Se você tem um relacionamento com uma pessoa, você está sempre em contato com essa pessoa, né? Você arranja tempo para essa pessoa, você conversa com essa pessoa. Relacionamento com Deus é assim. Não é só quando eu estou no desespero que eu vou. Não. É todo dia. Joelma está em turnê pelo Brasil com o show Isso é Calypso, que vai virar DVD e já passou por várias cidades do país. Um amor e uma paixão muito grande que eu tenho pela minha cultura. Como eu nasci ali no interior, eu conheço tudo. Ali é incrível, gente. As pessoas chegavam comigo às vezes, não quer gravar outro ritmo, outras coisas, não sei se... Gente, o que me move é isso aqui. Se for uma coisa fora disso, não quero. Não é pra mim. Vamos ali dar uma olhada. Olha esses looks. Eu já tô de olho naquele vestido branco. Olha a bota do Brasil. Que equilíbrio é esse, Joelma? Acho que Deus me deu um segredo, o tamanho. Gente, eu sou um toco de gente. Né? Maravilhoso. Obrigada. De todo meu coração. Obrigada a você. Obrigada. Foi Obrigada a lindo. você.